Olá, amigos, bem-vindo ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar pela skyscience.com.br, Sabe TV, com apoio e patrocínio da ONOLED, que ilumina nosso hangar aqui. Gente, hoje nós temos um cara sensacional, que eu adoro ele. Amor, confesso, hein? A mulher dele não vai ficar enciumada comigo. Ele é empresário, é piloto privado, cofundador da Bain Company, com mais de 30 anos de experiência em consultoria e gestão. Ele usa o avião dele para voar a negócios e a lazer. Bem-vindo, André Castellini, meu amigo! Obrigado, Beca. É uma honra estar aqui, um pouco amedrontado. Não se amedronta. Eu estava vendo os programas anteriores, você tinha ou grandes aviadores, com A maiúsculo, pilotos super experientes, sabem tudo de voar, ou pessoas que, como o Lito, que sabem tudo de aviação. Eu nem sei voar muito, nem sei quase nada. Então, é uma honra, mas não sei. É uma coisa, esse menino aqui. Sabe tudo de aviação, tem bastante hora de voo, é um cara sensacional. E, inclusive, o tio dele é meu amigo e também é piloto, comandante Paulo Rivetti, não é? Acho que eu comecei meus primeiros contatos com a aviação do lado da cabine, vamos dizer assim, que me ensinou muita coisa sobre a cultura de segurança de voo. Em que época você começou a gostar de aviação, André? Olha, desde que eu era criança, eu me lembro, o meu tio, Paulo, que você citou, ele era apaixonado, depois acabou virando até piloto profissional, mas era a paixão dele. Ele tinha, na década de 70, quando eu era criança ainda, teve vários aviões inclusive foi aí que eu comecei a frequentar as cabines e desenvolver uma paixão maior pela aviação. Inclusive, estou me lembrando aqui que eu fui com ele para os Estados Unidos com um Cessna 310 que ele tinha, Papatango Juliette Kilo Yankee, em 1975. Que legal. Eu tinha 10 anos de idade, 11, faz tempo. Mas eu fiz um voo com seu tio, não sei se você sabe, aliás, um voo maravilhoso. Viemos da Cirrus, da fábrica da Cirrus, para o Brasil. Eu me lembro você contando. Foi muito legal. E ele, assim, ele é um cara, acho que muitos da aviação conhecem, um cara muito by the book, né? Muito perfeccionista e rígido em tudo que diz respeito a segurança, a seguir os padrões estabelecidos ou pelo produtor da aeronave, o manual da aeronave, as regras de voo. Então, uma pessoa que eu me lembro desde que a gente era pequeno, tinha aquela regra que ainda nem tinham inventado, né, o cockpit, que não se pode falar até 10 mil pés, ele já impunha aquilo quando a gente era criança. Então, decolagem, pouso, não pode falar nada. Professional pilot. E ele está muito certo. E depois, isso, tá certo. E ele me ensinou essa cultura, né? O respeito que você tem que ter pela aviação. E o conceito que se você segue o que está estabelecido como procedimentos, como regras operacionais e como regulamentos, a aviação é muito segura. Se você desvia disso, porque por vários motivos você se acha mais esperto, ou que você sabe mais do que o produtor da aeronave, você entra num campo potencialmente muito perigoso. Sim, claro. Então, eu agradeço ele muito pela cultura, né, de segurança de voo. Olha aí, Paulão, tá vendo? Formando a aviação, muito legal. Me diz uma coisa, você foi direto para a aviação ou você voou alguma coisa antes, André? Então, eu comecei a voar mesmo asa delta, voo livre. Quando eu estava na faculdade, ainda aqui no Brasil, depois eu fui morar no norte da Itália, e eu voei durante muito tempo, quase 10 anos, fazendo voo livre, asa delta, voos de cross country, principalmente na Suíça. O cross country é tempo de voo, né? Assim, o objetivo é fazer a maior distância possível. Então, você decolava normalmente no começo da tarde, quando tem térmicas, e tentava ir o mais longe possível, usando as térmicas, dando cauda para o vento. Eu posso chegar na base da térmica e viajar, e
E esse foi a minha paixão durante anos e anos. Bom, a asa é mais barata que avião, que não gasta nada, é o voo puro mesmo, de verdade. É o voo puro, muito... Eu sinto muitas saudades, mas é um esporte que você não dá para fazer ocasionalmente, você precisa manter, pelo menos no meu caso, eu precisava, ou você mantinha uma certa frequência, ou eu me sentia pouco à vontade, até enjoava e me sentia inseguro. Então, como depois, por motivos profissionais, eu não consegui mais manter a periodicidade, a frequência de voos, eu resolvi parar de voar, mas de fazer voo livre. Mas eu sinto muita falta disso, desse contato mesmo, quando eu vejo os lugares que eu voava ou vejo vídeos, né, hoje em dia no YouTube das pessoas voando, é um tipo de voo realmente que eu sinto muita falta, exatamente pelo que você falou, é a sensação de voo mesmo. Eu não entendo nada de asa e de helicóptero, são duas coisas que eu não entendo muito. Mas quanto você pode voar com uma asa dessa, cruzando? Então, se eu não me engano, o recorde mundial hoje de distância está em mais de 500 quilômetros. Nossa! Lá na Europa, na época que eu voava, estamos falando de quase 30 anos atrás, eu voava, o meu recorde era 180 quilômetros ponto a ponto. E eu acho que se faziam lá na Europa de asa delta, voos já de 300 quilômetros. A razão de planeio de uma asa delta, na época, era de cerca 9:1 a eficiência. Para cada metro que você descia, você se movimentava horizontalmente 10, 8. 1 para 8. E acho que isso aumentou um pouco e isso determina. Então, você determina a distância que você consegue fazer. Isso é função também da base das térmicas, né? Quanto mais alta a térmica, mais você sobe, mais distância você pode fazer, até que ter que procurar outra térmica para subir de novo e fazer assim. O planeio é pouco dela, então? É 8:1, porque tem muito arrasto, né? A asa delta, o arrasto principal é o corpo o seu corpo e a estrutura mesmo, o trapézio, onde você usa para controlar. E aos poucos foram eliminando outras áreas de arrasto, como que se chamava o King Post na época. O King Post é o principal? Não, na verdade era uma barra que ficava na parte de cima da asa, com cabos de aço que seguravam a estrutura no caso de um G negativo. E isso foi eliminado. Hoje em dia não tem mais, e era uma área de arrasto que foi otimizada. Mas é um exemplo, né, de evolução. André, me diz uma coisa, você tem avião? Tenho. Que tipo de avião você pode falar? Eu tenho na verdade agora dois. Eu tenho um Cirrus, qual Cirrus? O 22, bela máquina. O G2 e um TBM 900. TBM 900. Assim, qual que você usa mais? Eu acho que na verdade, para viajar com a família, com certeza. Na verdade, o Cirrus está à venda, mas eu uso agora o TBM. O Cirrus está à venda, mas sem muito entusiasmo. Tanto é que estou vendendo há muito tempo, mas... Você jogou o anúncio fora, né? Assim, porque é um avião que na verdade foi o primeiro que eu fiz voos internacionais com ele. Foi o segundo que chegou no Brasil, um avião que eu tenho uma afeição com ele. Então, ele é fantástico, né? Ele é uma maravilha. É muito gostoso de pilotar, é muito simples ainda, um Cirrus muito leve. É um membro da família. Eu fiz, inclusive, minha viagem de lua de mel com a minha mulher, com ele. A gente foi até a Miami, mas passando pelo Caribe, ficamos visitando as ilhas pequenas onde não posam os aviões grandes, comerciais, e nem chegam os navios de cruzeiro. Então a gente selecionou especificamente os pequenos aeroportos e foi com esse avião. Então ele está com a gente desde a lua de mel e depois fizemos várias viagens pelo Brasil, pela América do Sul. Então é um membro da família querido que eu tenho dificuldade de o racional diz que eu deveria me livrar dele, mas... Deixa ele quieto lá no hangar, a gente dá umas voltas de vez em quando. Os amigos e aí veio o TBM, na verdade, vieram as crianças. Aí por uma série, eu tive também um jet prop antes do TBM, aí por uma série uma oportunidade que eu tive, eu acabei comprando o TBM já faz uns
2 anos e meio, O 3 jet anos. prop é da Piper. O jet prop é um STC do Malibu, né, colocando uma turbina, uma PT635, e que faz com que seja é muito parecido com o Meridian. E é um avião também, é um turbo-hélice já Muito pressurizado, bom, né? muito eficiente. Rápido E assim, muito econômico para ser um turbo-hélice. Entendi. Mas aí o TBM muito mais espaçoso ou não? É um pouco mais espaçoso que o Meridian, mas a característica, a diferença principal é a carga útil dele e o range, a autonomia que ele tem. O range é a distância que ele pode alcançar com um tanque de combustível e a velocidade. Mas a principal, a diferença é a carga útil. Realmente o TBM você consegue ir com 6 pessoas, talvez não 6 adultos grandes, mas você consegue ir com minhas filhas têm 11 e 10 anos, com elas, 2 amigas, mãe, etc. E 6 pessoas, tanque cheio, e você vai longe. Você pode fazer entre 1.400 a 1.700 milhas náuticas com quantos nós? Tanque. Então, 1.400 você pode ir a 310 nós. 1.700 você vai no que chama long range, que ele voa a 260 nós. Esses números, você precisa descontar as reservas. Então, isso, na verdade, você acaba planejando. Isso é a autonomia que ele tem até a última gota. Então, na verdade, eu considero 1.400 milhas náuticas, 1.300, entre 1.300 e 1.500 como autonomia, dependendo da escolha de alternados que você tem. Entendi. Quer dizer, podemos dizer que você optou por esse avião por causa do conforto e do tempo que você pode voar com ele, e alto, né? O que eu gosto de fazer é viagens longas, né? Viagens para lugar. Eu gosto de viajar com o avião. E então esse avião tem realmente uma autonomia muito boa e ele é rápido, ele é fácil de voar também para quem não é um piloto profissional. Ele exige, por outro lado, que você esteja muito bem treinado e respeito, mas ele é muito mais simples do que, por exemplo, um jato leve de voar, um single pilot. Você voa sozinho ele? Eu vou a maioria das vezes sozinho. Das vezes sozinho, muito legal. Mas me diz uma coisa, o que você acha? Você usa esse avião para a família e também para o trabalho? Olha, para o trabalho, infelizmente, pouco. O meu trabalho não requer o uso do avião. Eu trabalho principalmente em regiões que são, em cidades que são cobertas pela aviação comercial, e eu não gosto de misturar no mesmo dia as duas coisas. Acho que tanto o meu trabalho como pilotar exige um foco total. Então, eu não uso o meu avião para trabalho. Ou pelo menos se eu tiver que usar, provavelmente eu vou usar, vou convidar um colega para exercer o trabalho de piloto. Entendi. Naquele dia. Entendi. E que tipo de missão mais você faz, André, com o seu avião? Então, que país? Aqui dentro? Assim, na verdade, a missão é de viagens de lazer. Agora eu entrei nessa rotina de fazer 3 voos grandes por ano, fora os dos feriados. Então, viagens longas a gente tem mantido na família. Agora está virando uma tradição a gente ir todo carnaval para a Patagônia. Já fomos há uns 5 anos, às vezes com outros, com grupos de amigos que também têm avião. Então, o pessoal da Copa, né, que com os amigos a gente fundou lá atrás, que é o clube dos proprietários e pilotos de Cirrus. A gente fez várias viagens para lá. De Cirrus também? De Cirrus, que aliás é mais divertido, honestamente, que o TBM, porque você voa mais baixo, você aproveita, você cruza a 10 mil pés em vez do que 30. Então você vê muito mais a paisagem, você tem que ter mais tempo, mas e a turma é muito legal. Eu conheci muitos dos meus amigos atuais através do voo. Herman País? O Herman, o Denis, o Carlone, o Maurício. Carlone, Maurício, toda essa turma. O Ricardo Julião.
o Tony Milani, assim, Dr. Tony, viraram Dr. Tony, amigos. aliás, o Dr. Tony, meu amigo, desculpa te cortar, tem que trazer você aqui, Tony. Foi uma boa que você mandou, porque o Tony é um cara sensacional, tem história divertidíssima de voo, né? Ele é consertador de joelho, ele é bom nesse assunto aí. Outro dia eu liguei para ele, eu perguntei, Tony, estou te incomodando, você está ocupado? Ele falou, não, estou operando um joelho, pode falar. Do mesmo jeito, né? Mas é bem o jeito dele. É bem o jeitão dele. É sacanagem. Mas ele é um cara sensacional. Adoro. Humberto Moruzzi, outro cara que a gente conheceu, o Fábio Freitas, uma quantidade de amigos amizades que eu desenvolvi através do interesse você, através do interesse pela aviação, né? A paixão pela aviação. Aliás, nós fizemos um trabalho muito legal, né, André? Nós fomos voar com o comandante Ivano de Siqueira, que foi o primeiro entrevistado aqui no Porto de Angar. Fizemos umas fotos do TBM do André. Foi muito bacana. E vamos de Skylane, Cudinho como comandante. Foi um voo sensacional. Ficaram maravilhosos, eu te agradeço. Imagina. Então, lá na minha sala, é o meu narcisismo à mostra. É isso aí, vamos repetir a dose qualquer hora. Qual a sua, você voando sozinho, André, qual a sua principal preocupação no voo? Então, porque sempre é mais complicado, né? Eu acho que assim, é uma preocupação grande, né? Assim, a responsabilidade de você levar pessoas a bordo é enorme. Quer dizer, não dá para você voar. É uma atividade muito segura, que nem eu falei no começo, desde que você respeite e você esteja treinado. Porque se você tiver um acidente, a probabilidade que esse acidente seja grave ou fatal é grande. Então, assim, eu sinto, primeiro, uma grande responsabilidade quando você está levando pessoas ou quando você está voando em cima de... Então, isso implica treinamento. Primeiro, treinamento implica a necessidade de eu me sentir que eu estou treinado, que eu estou brifado das condições, que eu estou respeitando. Então, tem uma série de aspectos que eu considero antes de fazer um voo. E que consciente que é uma responsabilidade muito grande quando você está com outras pessoas a bordo. E principalmente, você tem que estar, antes de mais nada, consciente da situação. A estatística de acidentes na aviação geral privada é ruim. Quer dizer, o número de fatalidades por hora voada é muito mais alto do que a aviação profissional. Linha aérea e aviação de negócios feita por pilotos profissionais. Aí quando você vai ver os motivos por que isso acontece, você vê que o motivo by far, como dizem os americanos, mais importante, mais determinante, é falhas operacionais, o que se chamava antigamente problemas de pilotagem, ou porque se voou em condições que o piloto não estava habilitado ou treinado, ou porque entrou numa tempestade, ou porque, vamos dizer assim, não seguiu os procedimentos, o regulamento e assim por diante. Então, dá para ver que, embora ele seja potencialmente perigoso, o grau de periculosidade depende, antes de mais nada, do piloto. E, portanto, você tem como reduzir esse perigo se você seguir, se você estiver treinado, o teu equipamento estiver em ordem, se você respeitar os teus próprios limites, o teu nível de treinamento, a tua proeficiência naquele momento e assim por diante. Então, esse é um aspecto. Então, o que me preocupa, assim, a tua pergunta era o que me preocupa, né? Quando voando como piloto privado, com a família, isso, os aspectos, ter certeza que aquele voo, que não haja risco naquele voo, porque eu estou treinado, que o equipamento está em ordem, porque as condições são aquelas que eu estou proeficiente em voar. E o outro aspecto é não ter o get homeitis, né? A pressão para chegar num lugar. Então, todo o aspecto psicológico que está por trás, né?
esteja também sob controle. Você não tem patrão para te falar, vamos, e ninguém te pressiona. Não, então, Essa mas é isso é uma coisa que não tem patrão, mas você também tem que tomar cuidado para você não estar influenciado por isso. Fazer não está vendo coisa. que, no fundo, você está se condicionando a querer chegar de volta na tua cidade, porque o dia seguinte você vai trabalhar, ou você quer pular uma parada etapa de abastecimento porque as meninas querem ir no banheiro. Então, tem todos os aspectos psicológicos que você precisa tomar cuidado. E para isso, e você aprende disso lendo, estudando. Acho que a aviação, para ser segura, exige você estudar regularmente e a fundo as coisas. Não dá para ser superficial. E treinar, né? André, eu preciso faturar. Vamos rachar essa graninha aí. Francis, ó, seu anúncio está entrando no ar. ONOLED, vem com a gente! Pessoal, estamos de volta com o André Castellini aqui, estamos falando de segurança de voo. André, você costuma, porque muita gente não faz, já falei em outras ocasiões aqui, fazer o refreshment por conta própria. Você vai lá na escola de, sei lá, para fazer o simulador, estudar o seu avião. Você costuma fazer isso? Eu faço. Desculpa, para complementar a pergunta, em que tempo você faz isso? Então, eu faço a cada ano e meio. Para o TBM, você tem um simulador na Flórida que ele tem instrutores muito treinados e eu vou, embora não seja obrigatório, porque ele não é tipo. Mas é importante. É super importante, porque em tipo ou não tipo, regulamento ou não, como você é responsável pela tua vida e principalmente de outros. Pessoas. Então, assim, você tem que estar treinado. E o simulador, os aviões hoje são muito confiáveis. Eu nunca tive nesse avião nenhuma pane grave, mas pode acontecer. E você tem que estar treinado. Com uma PCB lá na frente vai ser muito difícil, Exato. né? Então, o simulador é fundamental para treinar possíveis panes de forma que você reaja de forma quase que automática quando elas acontecerem. Então, eu faço com essa periodicidade. Além disso, eu acho que o treinamento, principalmente para quem como eu, que não sou piloto profissional que voa toda semana, é muito importante. Além desse anual, eu me treino pelo menos uma vez por mês, procedimentos, né? E forço aí treinar. Num voo normal ou você pega o avião e fala, hoje eu vou fazer... Específico. Assim, específico para se isso. eu estou voando, se é um mês que eu voei, normalmente fiz muitas aproximações, eu não treino de novo, mas não é isso que acontece por 10 meses do ano. Então eu pego o avião e vou para São José dos Campos fazer alguns procedimentos ou para Bauru, onde dá para treinar procedimentos por instrumento. Eu vou noturno também, pouso noturno, que é obrigatório cada 3 meses. Entendi. Mas... Então, assim, só para dizer que o treinamento recorrente, para quem não é um profissional que está voando todo dia, além do anual no simulador, é importante, eu acho, você ir treinar. Claro, porque principalmente o voo instrumento, que é um voo fácil, mas precisa ser técnico. Então, é importantíssimo. Quanto custa, não sei se dá para falar em porcentagens, mas um treinamento para você num avião desse tipo? É muito oneroso? Essa é a minha... assim, você diz o voo... O voo no simulador e coisa o simulador, como o voo no simulador, como ele não é um simulador desses full motion e etc., ele é menos caro, mas custa, se eu não me engano,
2, 3 dias que são obrigatórios, alguma coisa como $3.000. É porque você tem um instrutor qualificado, você tem um equipamento, tem uma escola. Por dia? Não, no total. Não é nada absurdo. Não é um absurdo no conjunto do que e dada a importância. Claro. Depois você tem que pagar a viagem, você vai ficar fora do teu trabalho por 2, 3 dias, tem um custo. Um final, o quê? 6 mil, 7 mil dólares? Eu acho que é um pouco menos. Eu não quero fazer conta, senão eu paro de voar. Não, então, não tem problema, mas é importante essa conta. Fundamental. Fundamental. Não, eu acho que assim, eu acho que para voar, você não pode ficar... como se diz, se você está muito apertado, precisa tomar cuidado de o que você abrir mão é o treinamento. Acho que essa é a pior escolha que você pode fazer, mas é muito melhor você estar voando com equipamento mais barato, mais eficiente, do que você querer ter um equipamento mais caro, mais bonito, e depois ficar apertado para pagar treinamento. Isso é extremamente perigoso e já vi gente fazendo isso, né? Falar, eu vou comprar um avião melhor, maior ou mais rápido, mas aí eu não tenho dinheiro para fazer o treinamento, vou ter que economizar no treinamento. Meu Deus do céu. Economia, base da voar porcaria. é voar, que eu falei, eu acho que eu me divertia mais voando com a Asa Delta do que eu me divirto hoje. Então, o voar independe, o prazer de voar independe do equipamento. O equipamento depois tem outras considerações, que nos passageiros que a gente falou, mas eu acho que é óbvio, né? Mas às vezes no dia a dia você pode esquecer, né? Treinamento, não economiza em treinamento, não economiza em ter bons instrutores, né? Gente que tem experiência e sabe aquele avião, que tipo de defeito pode dar, portanto ele vai simular para você em voo aquele tipo de defeito. Por exemplo, eu tive um instrutor no Cirrus, lá nos Estados Unidos, que ele sabia as panes mais comuns que costumava acontecer nos Cirrus. Uma engasgada, na época, na decolagem, por um vapor lock e coisas do gênero. E uma coisa é o instrutor te falar que isso tende a acontecer. Outra coisa é ele te surpreender durante um voo com esse tipo de pane que você leva o susto, aí você não esquece mais. Então, assim, um bom instrutor é um investimento fundamental para a segurança de voo. Nunca troque uma hora de instrução por um novo GPS, um acessório, né? E mesmo porque, pelo preço que você falou, é uma coisa muito barata para quem tem um avião. Quem não puder ter um avião não pode pagar um instrutor, não pode ter um avião, né? Essa que é a verdade. André, me diz uma coisa, você como consultor que é de negócio e tudo mais, como é que se enxerga a economia da aviação no Brasil? E o que você acha que medidas para a gente poder chegar num estágio mais avançado na aviação comercial, executiva e tudo mais, o que você acha que precisa acontecer aqui no país? Então, acho que é bem diferente a parte da aviação comercial da aviação executiva e geral. A aviação comercial no Brasil, a partir do ano 2002, 2003, avançou muito em termos de eficiência e das empresas, né? As empresas fizeram esforços grandes para se tornarem eficientes. E a aviação comercial se tornou um produto popular. Se a gente olha, graças à eficiência que foi trazida. Popular aqui ou no mundo? Aqui também. Aqui. Hoje em dia, se você olha as pessoas viajam, se você for num voo típico hoje para uma cidade, um São Paulo, Recife, num fim de semana, você vai ver que quem está voando nem é mais prevalentemente o passageiro a negócio executivo. Tem muitas pessoas da classe média e média baixa que estão voando. Algumas compraram a passagem muito tempo antes, mas assim, a indústria de transporte aéreo conseguiu alcançar níveis bons de eficiência e agora o desenvolvimento dela vai depender principalmente do crescimento da economia do país, da renda per capita. E óbvio que onde teve um retrocesso foi na aviação regional. E a aviação regional
teve um retrocesso porque a aviação regional por si só é um produto caro. A eficiência, a economia de escala que tem na aviação comercial, que se conseguiu na aviação comercial grande, voos que veio de aviões maiores, aviões mais eficientes, motores mais eficientes, serviço mais simplificado, automação dos processos de aeroportos e assim por diante. Essa eficiência é muito menor numa aviação regional. Então, o produto aviação regional é um produto caro. E todos os produtos caros no Brasil têm um mercado muito pequeno. Então, a aviação regional sofre porque aquela eficiência, aquela redução de custos que se conseguiu na aviação do 737, Airbus, nesses aviões maiores, você não conseguiu ter na aviação regional. Então, essa é uma área que poderia, para se desenvolver, vai precisar o país crescer mais. E mesmo a aviação comercial, com o crescimento do PIB per capita, ele deveria voltar a crescer com o aumento das frotas, mas isso depende do país voltar a crescer. A aviação executiva e a aviação geral tem sofrido muito a questão dos aeroportos, né? Não sei, quem está na aviação viu esses aumentos das taxas aeroportuárias enormes, né? Hoje você não tem você não tem mais aeroportos com área de estadia. Está tudo sendo cobrado como uma área de manobras. Hoje no campo de Marte, por exemplo, havia 10, se eu não me engano, vagas ou mais, 12 de estadia. Então você pagava uma taxa razoável para você pode até admitir um pouquinho baixa demais para deixar o avião 3, 4 dias. Hoje em dia é cobrado como se fosse foi tudo transformado, sem mudar nada, como se fosse uma área de movimento. E, portanto, a taxa que é cobrada é muito alta. Hoje você deixar o avião, depende do peso do avião, mas no campo de Marte, custa mais de R$300 por um período de 24 horas e, portanto, está virando muito caro com a privatização de aeroportos de outro lado. Por outro lado, a Infraero mudando essas regras, batizar como uma área de manobras, uma área de estadia, está tornando muito caro voar no Brasil. E isso limita muito a aviação, né? Limita muito a aviação, o uso da aviação geral e a aviação executiva. Isso quer dizer menos empregos, quer dizer menos arrecadação para a própria Infraero. Foi publicado agora que desde que eles implementaram esse aumento, foi publicado não, mas foi feito um estudo que mostra que a arrecadação caiu. Então, assim, a aviação geral, a aviação executiva sofre de ter regulamentos e ter infraestrutura que tornem esse voo mais eficiente. E ele é super importante para o crescimento do país, né? Como a aviação geral, a aviação executiva traz emprego, traz negócios, como no mundo todo, como nos Estados Unidos é o exemplo mais claro. Então, é diferente o cenário. Nos Estados Unidos é muito mais barato do que aqui. Muito mais. Tudo que você vai usar lá de estadia e tudo mais, é nítido que é mais barato. E você vê que mesmo nos Estados Unidos, que é o país das privatizações, né, não das privatizações, mas onde tem uma presença do Estado extremamente limitado, sim, os aeroportos, a maioria é público, porque é como, assim, é muito questionável o aeroporto privado se você não tem uma regulamentação muito eficiente. Então, mesmo nos Estados Unidos, que é o país do privado, né, onde existe muita resistência em se ter empresas estatais, o controle estatal, os aeroportos são das prefeituras, dos port authorities. Esse é um problema que a gente vê, que eu vejo como consultor de negócios. E como usuário também, né? Como usuário mas se o Brasil tivesse uma legislação mais favorável para a aviação geral e executiva, o desenvolvimento seria enorme, né? Quer dizer, e é super importante. Se o Brasil quisesse desenvolver, o interior do Brasil quisesse desenvolver, como vem se desenvolvido, mas para acelerar isso, você precisa de aeroportos, você precisa de aviação regional. Reduzir custo, não? Dá uma isenção no imposto, no combustível, que é muito caro, não, André? Assim, a isenção do combustível, nesse momento de Brasil, eu acho questionável. Estão pagando a conta da assim, Petrobras. O Estado está gastando mais do que
arrecada. Então é difícil você argumentar a isenção de impostos hoje. Mas eu digo de impostos sobre combustível, mas eu digo pelo menos evitar o abuso, o monopólio de gestores de aeroportos, sejam eles infra-aero ou privados, e, por outro lado, favorecer investimentos em aeroportos. E também a ANAC ser mais ágil, né, e corrigir algumas distorções que existem na regulamentação e a burocracia, às vezes, para aprovar novos aeroportos. Tem bastante para ser feito para favorecer o crescimento da aviação executiva e privada. E você acha que os aeroportos, os pequenos aeroportos para aviação executiva, estão saindo dos grandes centros e indo para o interior? Como Jundiaí, por exemplo, que desenvolveu muito, Sorocaba. Você acha que vai ter o aporte da economia privada de aeroportos no Brasil? Esses aeroportos, você acha que existe parte do DAESP foi privatizado. O que nos preocupa, os usuários, quando eu falo nós, os usuários, é que esses gestores de aeroportos privados sejam controlados para eles não abusem do poder de monopólio que eles têm, taxando, por exemplo, taxando combustível. Né, você precisa manter a concorrência. E assim, agora, a migração dos grandes centros para aeroportos periféricos é normal que aconteça na aviação geral. Então, assim, é normal e tem que continuar sendo que Guarulhos, Congonhas, que seja priorizada a aviação comercial. Agora, dá para fazer, como os Estados Unidos mostra, você compatibilizar os dois. E Congonhas conseguiu, por exemplo, hoje eles retiraram os slots para aviação geral em Congonhas sem atrapalhar a aviação comercial. E eu acho que esse é o caminho. Ali o DCEA, né, o DCEA fez um ótimo trabalho de entender que dava para eliminar uma restrição para a aviação geral, mantendo a prioridade da aviação comercial. Os slots eram por conta da ANAC? Não, a ANAC que não, é o DCEA que determina. É o DCEA que determina. E assim, tem o CGNA, né? E ainda tem um slot nos horários de pico, com uma restrição grande para a aviação geral. Teve uma época que era impossível você conseguir um slot. E virou uma máfia, né? Tinham o que eu chamo de panelinhas dos slots. Tinham robôs que, na verdade, reservavam os slots. E se você queria um slot, você pagava para alguém que tinha aplicativos e te dava. Então, que absurdo, né? virou um flanelinha mesmo. André, me diz uma coisa, mudando totalmente do assunto, fui nesse assunto, mas na sua área, o que você me diz da fusão Boeing e Embraer? Então, é uma pena, mas a indústria aeroespacial está se consolidando a nível global e como o próprio Osiris Silva disse recentemente, não é mais viável a Embraer permanecer independente. Você vê que a própria Bombardier, né, foi comprada, a aviação regional foi comprada pela Airbus. Então, nesse contexto, a Embraer precisa de um parceiro estratégico e a Boeing é o parceiro estratégico ideal. Então, assim, eu digo, é uma pena porque é um mal necessário. Existe um consenso entre quem conhece a indústria aeroespacial que a Embraer sozinha não vai conseguir se perpetuar. A joint venture com a Boeing vai permitir ela ser competitiva e a Boeing aprecia muito os engenheiros brasileiros. Os engenheiros da Embraer têm uma reputação na indústria aeroespacial muito, muito boa. Eles conseguem entregar rapidamente e com muita eficácia, custos baixos, aviões excelentes, né? O que demora na indústria aeroespacial 10 anos para ser desenvolvido, os engenheiros da Embraer demonstraram conseguir fazer em quase que metade do tempo, 5. E você acha que essa praticidade dos engenheiros... O brasileiro é inventivo, o brasileiro é um cara que dança o samba, literalmente. É por causa disso ou por causa que a máquina da Embraer é menor do que a máquina da Boeing de estrutura? Eu acho que o que eu ouço falar é que assim, o engenheiro, a Embraer precisava operar com eficiência. Então, os engenheiros já... nasceram com essa... Nasceram de tentar fazer as coisas rápidos e já
E com projetar qualidade, né? o produto para ser manufaturado. E então, pela necessidade, quer dizer, uma realidade onde você precisava ser mais produtivo para sobreviver. Isso é reconhecido pela Boeing. Então, eu acho que se essa fusão, ou joint venture, ou venda, depende de como a gente quiser caracterizar, conseguir ser aprovada e ser realizada, vai ser muito bom para os engenheiros que hoje estão na Embraer, porque eles são muito reconhecidos. Eu quero te cortar um pouquinho, porque já estão levantando a placa. Ó, você precisa parar de falar, André e Ricardo, vocês são os faladores. Mas é que é muito gostoso falar com o André e a gente vai ter papo bastante. E a ONOLED precisa pagar o nosso programinha. Vamos lá com a ONOLED, gente. Obrigado, já voltamos já. Então, quer dizer, você acha, André, que vai haver um desenvolvimento maior das companhias aéreas, vai ter mais espaço para tripulantes, para novos pilotos e comissários, enfim, você acha que isso é uma vantagem? Eu acredito que haja espaço, sim, desde que o país volte a crescer. E a renda volte a crescer. E para isso depende, a gente fez um passo importante, no meu ponto de vista, que é trazer um novo grupo político para o governo federal, e teve uma renovação grande também no Congresso, mas precisam ser aprovadas o que se fala aí, as famosas reformas, porque elas são fundamentais para dar confiança e para dar uma base real para ter mais investimentos produtivos, não investimentos em estádios de futebol, mas investimentos na infraestrutura, investimentos em bens de capital, investimentos que tragam desenvolvimento econômico e, portanto, renda e, portanto, além do anseio de viajar, dinheiro para poder viajar. Podendo viajar e tendo mais negócio para fazer viagens, a negócios, a demanda por transporte aéreo cresce. E com isso, a frota, e com a frota, os pilotos. Então vou dar um recadinho para essa turma de Brasília, André. E assim, vamos trabalhar, gente. Tem que tomar medidas não populares, né? A reforma da aposentadoria é isso, mas não dá para o Estado continuar gastando do jeito que gasta. E o gasto, muitas vezes, é com o que se chama os privilégios, a quem se aposenta cedo demais, gastos uma série de gastos. Emprestaram dinheiro a muitos juros lá de fora. Exato. Gasto com... Então, gente, todo mundo tem que ajudar agora. O que o André falou é muito sério. Tem que arregaçar as mangas e segurar o rei para poder o Brasil ir para frente, né, André? É isso aí. Então, cara, vamos mudar um pouco esse assunto, vamos falar de Oshkosh. Eu sei que você já foi para Oshkosh várias vezes e começou aí há 2 anos atrás e com o seu próprio avião, né? A primeira vez que eu fui, eu não estava preparado adequadamente, eu fui para Appleton. Que é do ladinho ali. Que é do lado, mas que tem os procedimentos normais, não tem os procedimentos especiais. E aí foi a primeira vez que eu fui para Oshkosh, porque não é que me atraía a ideia de uma feira aérea e tal. Eu gostava de avião muito, mas a ideia de show aéreo não é que me... Mas eu fiquei impressionado, falei, não, o ano que vem eu quero vir. Como todo mundo fica, né? É um negócio inacreditável. Eu sempre falava para você, para Oshkosh é legal demais, adoro aquela terra. E aí eu falei, não, o ano que vem eu vou posar lá no domingo, no dia da Muvuca. E, obviamente, eu me preparei muito. Né? Por onde você se preparou? Então, como é que foi as coisas? Primeiro,
foi ouvindo a opinião de colegas, de amigos que já tinham voado lá, amigos americanos. E segundo foi vendo no YouTube. O YouTube tem centenas de horas de vídeos filmados de dentro da cabine com o som do rádio, sobre como você estar chegando na posição Ripon, então eu passei horas e horas ouvindo e aprendendo o que é estar dentro da cabine. Terceiro, obviamente, estudando a fundo o NOTAM, que é um documento de 34 horas, muito bem explicado no canal YouTube do Led Santos, que ele estudou a fundo. Led Santos, o grande canal, cara extremamente competente, profundo, concreto, e ele explica muito bem esse NOTAM. Você sabe que ele é meu amigo e edita aqui o programa, né? Um instrutor fantástico. Bom, mas voltando, assim, eu estudei a fundo o NOTAM, junto com o YouTube e tal, e aí fomos, eu e minha mulher, e um pouco... A primeira vez foi quase que decepcionante, porque, assim, eu estava super preparado. Como aviador? Como aviador. Eu estava esperando entrar ali na confusão. Na 25 de março dos aviões. Centenas de aviões, muito preparado, focado, mas os turbohélices têm uma chegada diferente, a Warburg Arrival, e ela é mais tranquila. E no primeiro ano que eu fui, quando eu estava para pousar, não tinha quase que ninguém. Então eu falei, pô, me treinei tanto e aqui podia estar pousando em Amarais, quer dizer. Mas brincadeira à parte, depois. E o ano, por outro lado, esse ano que eu voltei de novo, tava uma loucura. Tava realmente um burburinho, porque tinha fechado estava operando só até poucas horas antes, só instrumento, então houve uma fila de aeronaves que estavam ali, que estavam tentando chegar no domingo à tarde, então realmente estava muito, muito agitado. Complicado. E uma grande E você situação. sozinho lá na fonia? Eu na fonia, minha mulher na frente, a Andrea me ajudando, porque você tem que desligar o transponder, né? Então você precisa estar muito vigilante, muito atento aos tráfegos, separação visual pura, sem TCAS, ela me ajudou, mas é realmente uma coisa muito legal e o ambiente é único, né? Eu imagino, mas nessas horas, o TCAS que você sempre usou, você tirar ele, acaba te atrapalhando um pouco a vida, não acaba? Você fica muito inseguro. Fica viciado, né? Você fica muito seguro, porque você não vê o que você não vê, né? Então você, principalmente antes de chegar nos pontos de controle, né? Que é a posição Ripon na chegada normal e a posição lá em cima agora esqueci o nome, mas tem uma posição lá da outra chegada, Warburg, você não tem nem, só olho. Então você sabe que estão chegando centenas de aviões nesse ponto e você tem que olhar e ver onde estão. Então depois desse ponto o tráfego não é controlado, a separação é visual, mas a quantidade de aeronaves que estão na perna do vento ou na final é limitada. Eles dão um certo espaçamento de 1 milha entre um avião e o outro. Então tem uma certa quantidade. 1 milha. Não, 1 milha na perna, só que na cabeceira a separação não chega a ser mais do que 100 metros. Você tem um avião que ele fala, né? Você vai pousar, a pista é dividida em 3 setores com cores, né? Você vai pousar no setor laranja, que é o último terço da pista, no meio, e tem pousos acontecendo na mesma pista no mesmo momento, um pouco mais adiante, um pouco mais atrás. Então é muito importante você estar muito bem preparado. Muito bem focado, você tem que tocar mesmo na margem. Tem uma certa margem, mas o né? conceito de dizer, você vai pousar na primeira terço da pista, no meio da pista, no último terço. É muito importante você estar bem preparado. Você não fala, você só recebe instruções em geral, né? O vídeo dá para ver, você está só ouvindo, mas você tem que estar muito... seguir o que eles estão te dizendo. Vira a base agora, ele te fala, né, sei lá, Skylane, o avião Cessna asa alta, cor vermelha, vira a base agora. Você tem que estar muito bem preparado para seguir o que eles falam. E daí que o treinamento é importante. E ler o NOTAM, e entender o que está no NOTAM é fundamental também. Super. Um dia eu vou contar para vocês, eu estava fazendo um trabalho de foto e o avião, o chamado call sign do avião era Cessna Foto.
Eu sentado no chão do avião, o cara falou, César, na foto, livre pouso, você é o 20º. Tá bom pra você ou não? Tava um atrás do outro, colado, realmente. Atrás do outro. Esse conceito, né, não sei porque, no Brasil ele só te autoriza o pouso se a aeronave à frente livrou a pista. Nos Estados Unidos é diferente, eles te autorizam o pouso e se por acaso um avião não liberar a pista, ele cancela a tua autorização de voo, é o contrário. Mas a princípio eles te falam, clear to land, autorizado o pouso, mesmo que tenha 3, 4, 5, no caso 20 aviões à frente. E aí ele só vai te desautorizar, se alguém não livrar a pista, ele vai falar, olha, cancel clearance, flight, runway heading, ou que seja. Então, é diferente o conceito, não sei porque aqui se usa. No primeiro momento é estranho, mas depois você acostuma com aquela muvuca toda de... Eu tenho que te contar uma história. Um dia eu estava em San Fran e um cara com Pitts decolou na frente de um Citation 10. E eu não lembro quem estava comigo agora, mas não é conto de mentiroso. O cara lá falou, César Citation 10, tem condições de decolagem e passar por baixo do Pitts? E o meu amigo, afirmativo. O cara decolou, passou, o Pitts já estava obviamente mais alto, mas passou por baixo, um pouco livrado aqui o Pitts. Passou por ele, pôs o nariz para cima e sumiu. É impressionante esse tipo de voo lá nos Estados Unidos. É muito fácil voar nos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade. E acho que o conceito fundamental lá do controle de tráfego... É não falar muito, né? E também, assim, de confiar que os pilotos vão cumprir as regras e a missão. Então, acho que muitos de nós que voamos lá ficamos surpreendidos que eles muitas vezes falam para cruzar o meio da pista, né, para mim aconteceu chegando na Flórida, no aeroporto de Kissimmee, que fica como Campo de Marte em relação a Guarulhos. Você passa você passa em cima das pistas do Orlando International, que tem 3 pistas. Sempre muito movimentado. Tem decolagens e pousos simultâneos. E eles te falam, olha, para você pousar em Kissimmee, você passa a 1000 pés em cima das pistas do Orlando International. Nunca vai acontecer aqui. E eles fazem isso também para pilotos VFR, não é só IFR, confiando que a pessoa vai fazer. E, obviamente, embaixo disso está acontecendo as decolagens. Isso aqui, que eu saiba, nunca fazem, porque o pressuposto lá é que se você tem o brevet, você vai voar. O que vai ter receber. É lógico que eles têm a margem de segurança. Se por acaso o piloto não manter aquela altitude ou subir demais, ele vai intervir, vai suspender a decolagem e vai talvez suspender a carteira de quem não cumpriu. Mas o pressuposto lá é quem está com a licença tem condições e vai cumprir conforme foi instruído. Lógico que eles mantêm uma margem de segurança. Lá, por exemplo, meus colegas falam, uma regra fundamental é você está autorizado, restrito até um certo nível, em subida ou descida. Se você passar desse nível, você vai receber um aviso da FAA e depois eles se for sério, a manutenção dos níveis, né? Você precisar respeitar. A lei funciona lá. Não, e assim, o pressuposto é que as pessoas cumprem. Aqui existem sempre uma desculpa, então é menos restrito lá, partindo do pressuposto que a pessoa está treinada e vai cumprir o procedimento. Então a gente fica às vezes surpreso, né? Passar em cima aqui com um 747 decolando, o outro pousando e você lá com o seu monomotor passando em cima. Mas tudo perfeito. É tranquilo pra caramba. Tranquilo, a gente fica um pouco... André, o que você tem para dizer para as pessoas que estão começando a aviação, que querem ingressar na área, tanto como um cara que vai voar no aeroclube, ou um cara como você que tem o seu avião, um executivo agora, quais são os conselhos que você pode dar? Não misturar trabalho com aviação, se cuidar. Quais são os conselhos que você pode dar como um cara que é experiente? Você falou que você não é experiente, mas se é assim, eu sei que você é, que você é um cara tranquilo e sabe o seu lugar, mas por favor. Acho assim, para um empresário, alguém que queira ter como hobby a aviação, que é meu caso, eu acho que a principal mensagem é que isso é uma coisa muito séria, sabe? Não dá para achar que é como você comprar um carro esportivo e você vai se divertir com isso, não. É um negócio que exige exige estudo, exige disciplina, exige treino, a responsabilidade que você tem é enorme
e você tá fazendo uma coisa segura se você estiver bem treinado assim por diante. Então, assim, é um negócio sério, tem que ser feito com muita dedicação e seriedade. Se você encara desse jeito, depois é um pouco por vez, né? Não queira... eu fui pela primeira vez ali para Oshkosh depois de 10 anos que eu voava. Então, assim, é aprender um pouco por vez. Você expandir as tuas missões, o teu tempo de janela. Exato. Um passo por vez. Se sentir realmente proficiente numa etapa para você fazer o passo seguinte. E tomar cuidado, ter humildade, né? Eu acho que a gente tomar cuidado para não correr naquelas... achar que você é experiente, né? Tem aquilo que chamam de killing zone, né? Que é, agora não me lembro o número, mas que a maior parte dos acidentes acontece entre, se não me engano, 200 horas e 500 horas ou 1000 horas, que é o período que você acha que você sabe, que você já mas na verdade você não sabe o que você não sabe. Então tem muita primeiro, evoluir um passo por vez e assim, ter cuidado com a arrogância de achar que você sabe, porque você não sabe o que você não sabe, e fazer um passo por vez, com humildade, aí evitar tudo vai mudando, né? Os instrumentos novos, aviões novos, regras novas, então é importante, pessoal, é importante você ser como o André, estudioso, humilde, querer aprender aviação para não se matar. André, obrigado por ter vindo aqui. Você, foi uma honra. Um prazer. E, gente, acompanhe o programa Porta de Hangar, a skyscience.com.br, Sabe TV. E vai lá no YouTube e aperta o sininho. Como é que faz mesmo? Você sabe? Subscribe. E aperta o sininho para poder receber as notificações. É isso, André? É isso aí. Então fala aí, André, como é que faz? Vamos lá. Assina, né? Subscribe e aperta o sininho das notificações para eles te avisarem que tem um episódio novo. André. Até você me ajudou. Obrigado. Cara, seja bem-vindo. Volte sempre. Valeu, pessoal. Até a próxima.